A paz do Senhor Jesus a todos, aqui é o vosso servo, pastor Sandro Venâncio. Queridos, nesta manhã eu tenho uma palavra da parte de Deus e eu espero que ela sirva como palavra de Deus de reflexão para as nossas vidas neste caminhar. Nós que estamos caminhando por fé, a Bíblia diz que nós caminhamos por fé e não por vista. E nesses últimos dias, os vendavais, as notícias e tantas outras coisas que têm sobressaltado, né, a humanidade, a igreja do Senhor na face da terra, tem trazido angústia aos corações, tem trazido muitas das vezes decepção e tantas outras coisas. Mas a palavra do Senhor, ela nos recomenda a gente estarmos firmes na fé, baseado nas promessas, crendo e vivenciando a palavra de Deus, para que nós não possamos, de uma ou de outra forma, nos decepcionar com algo ou com alguém. E eu quero trazer uma palavra de Deus debaixo do seguinte tema. Eu quero falar sobre frustração. Frustração é um estado. Frustração é um estado. Quando o indivíduo ele é impedido por outro ou por outra, né? E até por si mesmo, de não atingir a satisfação de uma exigência posicional. Muitas das vezes as pessoas estão frustradas porque ela não atinge, né, aquilo que queria, aquilo que desejava, não consegue aquilo que desejava. No sentido jurídico, é um ato que visa iludir a lei, no sentido jurídico, né? E que, quando empregado com violência ou com fraude, isso constitui-se um crime e é punido pela legislação, né? É punido pela lei. Mas não tem nada mais triste do que quando alguém está frustrado com alguém, ou frustrado com ele mesmo. A pessoa frustrada, ela fica como se estivesse sem forças, ela fica como se não pudesse andar. E aí pode levar até um estado depressivo, um estado de angústia, um estado que vai aterrorizar os sentimentos. Mas eu quero tomar por base, falando sobre frustração, em Lucas capítulo 24, nós temos uma história muito maravilhosa, Lucas capítulo 24, todo o capítulo, né? Mais precisamente do versículo 13 até o versículo de número 35, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus, mas vai falar sobre os dois discípulos, uma história bastante conhecida, os dois discípulos no caminho de Emaús. E quando eu leio a palavra, eu vejo algumas frustrações, né? Eu vejo algumas frustrações desses dois discípulos no caminho de Emaús. E nós estamos no caminho e a gente temos que ter bastante cuidado com o nosso coração, com a nossa mente, dos fatos que acontecem ao nosso redor, para nós não estarmos no caminho, que é Jesus, e estarmos frustrados. A primeira coisa que eu vejo aqui, nos dois discípulos do caminho de Emaús, é que eles saíram de Jerusalém no dia da ressurreição. Existem momentos que não é para você estar ali, ou com alguém, ou no lugar, ou no momento. Mas existem momentos que não é para você sair dali. A sua presença é muito importante naquele lugar, naquele momento. Por isso que existe momentos em nossas vidas que a gente tem que nos esforçar para estarmos ali, para marcarmos a história. Muitas das vezes, na minha carreira ministerial, eu fiz de tudo para estar em certos momentos, porque eu saberia que mais tarde eu não podia estar ali, mas quando alguém redigisse aquela história daquele lugar, ia contar que eu estive como testemunha naquele lugar. E eu fiz isso e faço isso quando for necessário. Então, os discípulos saíram de Jerusalém no domingo da ressurreição. Eles vão sair, não era para eles terem saído. Esse foi um primeiro caso
da frustração dos discípulos. Saíram na hora errada. Outra coisa que eu observo nesta passagem é eles não creram quando a Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Joana chegaram lá no versículo de número 8, né? Versículo número 8, 9. Elas chegaram e contaram aos discípulos, aos 12, e a todos os demais que Jesus havia ressuscitado. Então eles não creram. Elas já haviam testificado, tinham ido lá no sepulcro, Jesus já havia ressuscitado, tinha falado com ela, enviou uma mensagem. Mesmo assim ela falando, esses discípulos no caminho, agora saem na hora errada. Eles não creram no testemunho das mulheres. Eles não creram no testemunho das mulheres. E eles vão continuando. E é interessante que Lucas diz que Emaús estava a 60 estádios de Jerusalém, ou seja, mais ou menos 12 quilômetros. Então era uma grande caminhada, 12 quilômetros de jornada. Eles caminhando, frustrados, decepcionados, e não creram, não lembraram das palavras. Outra coisa também que eu observo na frustração dos discípulos é que eles, conversando, Jesus se aproxima e eles não discernem. Eles não discerniram que era Jesus quando Jesus se aproximou. Olha que interessante, Jesus se aproxima deles, olha, Jesus se aproximou deles e aconteceu que indo eles falando entre si, perguntas um ao outro, ou o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E o escritor vai dizer, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Então, quem está frustrado, muitas das vezes, Jesus está perto, Jesus está falando, mas ele não está discernindo, ele não está ouvindo, ele não está compreendendo. Então, temos que rever o nosso conceito. Muitas vezes estamos no caminho, estamos ouvindo a palavra, mas não estamos discernindo que é o Senhor que está falando conosco através da sua palavra. Ora, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não falar, queridos, a gente temos que rejeitar outras vozes que parecem ser a palavra de Deus, mas não é. Quarto motivo da frustração dos discípulos no caminho de Emaús. Olha bem, eles se contentaram com as notícias da sexta-feira e não levaram em conta as notícias do domingo. Quais são as notícias que você está ouvindo e se contentando? São as notícias que já passaram? São coisas velhas que não mudam? São coisas ultrapassadas que não servem mais para nada? Nós temos que levar em conta as notícias da palavra de Deus para hoje. A porção de hoje é para hoje. A porção de ontem foi para ontem. Hoje é uma nova porção, é uma nova palavra. É a palavra que eu preciso para caminhar o dia de hoje. Então, eles se frustraram porque eles se contentaram com as notícias do que já tinha acontecido, mas não levaram em conta as notícias que estavam em evidência no momento. Quinta coisa da frustração que eu vejo nos discípulos no caminho de Emaús. Aqui diz assim, consideraram, olha que interessante, eles consideraram a morte de Jesus um fracasso. Quando o cristão ele não tem o entendimento, né, das Escrituras a respeito da ressurreição, e ele não tem uma base bíblica, o quanto a ressurreição é importante na sua vida, no Evangelho, ele fica muitas das vezes faltando algo. O mais importante não foi só porque Jesus foi crucificado, mas o mais importante é que o Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, também vai ressuscitar os seus sonhos.
também vai ressuscitar os seus projetos, também vai ressuscitar a sua casa, também vai ressuscitar a sua família, também ele vai ressuscitar aquilo que para você pode estar morto. Então, eles não consideraram a morte de Jesus, eles consideraram a morte de Jesus um fracasso, quando na verdade é o ápice do Evangelho, é a grande vitória, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, nós não adoramos um Cristo morto, nós adoramos um Cristo vivo e ressuscitou. É tanto que ele dá a notícia às Marias, diga aos meus irmãos e a Pedro que eu ressuscitei e vou a Galileia. E interessante aqui, que eu vejo também, é que eles, um dos motivos das frustrações dos discípulos no caminho de Emaús, é que eles perderam. A pessoa, quando está frustrada, ela perde a concepção e a perspectiva do futuro. Parece que a frustração, ela vai lá e corta toda a perspectiva de um futuro. Amados, Deus tem um projeto maravilhoso. E nesse projeto, nós já estamos envolvidos. Você já está envolvida. Você já está envolvido, meu irmão. Nós estamos envolvidos no projeto do reino. Deus nos colocou no projeto do reino. E o projeto do reino, ele avança. Nós fazemos parte dele, nós somos a história dele. Ele avança. Você imagine quantos milhares e milhões de pessoas estão envolvidas no projeto do reino de Deus, do crescimento do projeto de Deus, espalhado nos 4 cantos do globo terra. E você faz parte desse projeto. Por isso que o projeto de Deus não pode morrer por causa da minha, da sua, das nossas frustrações. De forma alguma. Olha para frente. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Talvez o seu olhar está sendo direcionado a A, a B, a alguém ou algum propósito que na verdade não é o propósito de Deus. Tá certo? Então eles perderam a perspectiva do futuro. Mas você, em Cristo Jesus, tem que olhar para frente. Jesus olhou para Abraão e lançou o olhar dele para o futuro. Quem sabe Abraão estava passando por este momento de frustração. Deus olhou para Abraão e disse, olha Abraão, vem cá. Chama ele para fora. Vem cá, Abraão. Olha para as estrelas do céu. Vê se pode contar. Olha para a areia do mar. Vê se pode contar. Não. Deus lança o olhar de Abraão para frente. Então, nesta manhã, olha para frente. Olha para o projeto de Deus, que é muito grande. Talvez você não entenda, não compreenda ainda o que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo é uma coisa nova, é uma coisa grande, é uma coisa maravilhosa. E uma boa notícia é que você está envolvido e faz parte desse projeto divino. A outra coisa que eu vejo na frustração dos discípulos, e aqui eu quero encerrar, é que eles esqueceram das promessas de Cristo. Um dia desses, o irmão me perguntou a mim e disse, pastor, qual a diferença entre promessa e profecia? Porque Deus me falou assim, 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 assim. E tem uma diferença? Eu disse, claro que tem. Promessa, ela está envolvida em um ato de cumprimento. É como se fosse um voto. Quando a pessoa faz uma promessa, ele está obrigado a cumprir aquilo que ele prometeu. É como se fosse um voto. Enquanto a profecia, hoje, pelo dom que nós sabemos, ela está sendo administrada debaixo do crivo da palavra de Deus. A profecia, inspirada pelo Espírito Santo, que Deus usa seus servos, ela não tem o mesmo valor, nem o mesmo teor da palavra escriturísticas, de forma nenhuma. Ela tem que passar pelo crivo da palavra. Então, eles esqueceram as promessas de Cristo. Será que será que você, será que nós estamos esquecendo das promessas? Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu quero orar por você e desejar um domingo abençoado, para aqueles que servem ao Senhor, uma manhã abençoada na casa de Deus, quem sabe na escola bíblica dominical, no estudo nesta manhã, um dia cheio de paz, um dia cheio de coisas boas, e que esse espírito de frustração,
ele não venha atingir os seus sentimentos, a sua mente, a sua alma, o seu coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, uma vez mais, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas as vidas que estão ouvindo este áudio, esta palavra, e que esta palavra chegue ao coração, Senhor, para fortalecer e para que toda a frustração ela caia por terra, que o teu filho e que a tua filha permaneça na presença de Deus, no lugar aonde o Senhor vocacionou, para que o teu servo e a tua serva, eles possam crer dos testemunhos, dos milagres, das promessas que Deus faz e tem feito nesses dias, nesse momento, nesta hora, para que eles possam discernir, Senhor, eles possam discernir a tua glória, a tua presença, a tua voz através da tua palavra santa e poderosa, e que eles possam viver o extraordinário de Deus, que eles possam viver o novo de Deus, que eles possam viver algo transformador a cada dia, uma nova experiência contigo a cada instante, e que eles possam cada dia saber que Jesus é o Cristo vivo, que está vivo, permanece vivo, ressuscitado para a glória do Pai. E que eles lancem o seu olhar, o seu coração na perspectiva da presença, do arrebatamento, do rapto da noiva, quando esta noiva será tirada aqui da terra, conforme a sua palavra. E que a fé dos teus servos, Pai, estejam cada dia centralizada nas tuas promessas, nas promessas da tua palavra, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou o vosso servo, pastor Sandro Venâncio, e que tenha um dia todo abençoado por Deus, em nome